Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Na Bíblia nos fala sobre o pecado e o trato com o pecado. Nos mostra o remédio para o pecado, que está baseado em Jesus, na sua morte na cruz. Temos que entender isso, porque foi necessário que Jesus morresse, a sua morte, o que significa para nós, e como isto é o remédio para o pecado. Todo pecado é afronta diante de Deus, afronta a Deus e precisa ser tratado. Deus mandou o remédio, que é seu próprio Filho, para morrer no nosso lugar. Por causa disto, fica indesculpável qualquer pessoa que rejeite a Jesus. Eu, uma vez, conversando com um tio, ele não queria saber de Deus, mas de vez em quando ficava incomodado com este pensamento. E ele veio perguntar: Érico, não é uma desproporção da Bíblia dizer que a pessoa que cometeu um pecado de sexo, um pecado por boa intenção, por amor, uma coisa assim, por desprendimento e tal, mas se isso foi considerado pecado por Deus, a pessoa vai parar no inferno eternamente por causa desse pecado? Claro que ele estava pensando na situação dele. Eu pensei, meu Deus, eu vou ter poucas palavras de oportunidade, porque ele não deixava eu falar muito. E então eu pedi: Deus, me ilumine aqui, o que eu vou responder para ele? E disse: tio, se a pessoa for para o inferno, para condenação eterna, ele não vai só por um ato desse, não. Ele vai porque a vida inteira ele não quis saber de Deus. Eu achei que foi uma resposta inspirada por Deus e é verdade, de acordo com a Bíblia. A condenação é esta, Jesus que falou: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ora, se Jesus, o Filho de Deus, veio morrer no nosso lugar, é indesculpável qualquer pessoa que não trate o pecado. Então o pecado vai ser tratado com muita dureza no juízo final e depois na condenação eterna, sem volta nenhuma. A pessoa vai pagar eternamente todos os seus pecados com sofrimento. Isto é a consequência do fato de o próprio Deus ter enviado seu Filho. A melhor salvação, o melhor remédio foi dado. Agora, se a pessoa não quer tomar o remédio, ela é a única culpada e vai pagar por toda a eternidade. É duro. Quando a pessoa aceita esta palavra, ela nasce de novo. Jesus vem ser real para essa pessoa, o Espírito Santo enviado por ele entra nessa pessoa. Cada cristão que é nascido de novo tem a esperança da salvação, tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. E aí começa uma caminhada que também depende de cada pessoa. Nós não somos robôs teleguiados por Deus. Nós somos pessoas que continuamos a depender da nossa iniciativa, de nossa ação, de nossas atitudes, e vamos ser reconhecidos. Cada um vai ser recompensado pelas obras que faz, mas isso depende de cada pessoa. Cada pessoa pode negociar com os talentos, desenvolver seus dons ou não. Mesmo já tendo nascido de novo, ainda pode ou não fazer isto. Mas o assunto que eu quero trazer agora, então, é sobre a vida cristã, como a gente caminha e vive para Deus. O apóstolo Paulo escreveu uma carta a seus filhos na fé em Éfeso, uma igreja que já era grande, porque ele tinha passado ali mais de 3 anos pregando, e muita gente se converteu. Ele escreve a carta aos Efésios orientando sobre a vida cristã, as bases da fé e a vida cristã. No capítulo 6, ele tem um pedacinho em que ele fala do relacionamento com os senhores, os patrões. E naquela época havia a escravidão.
muitos eram servos. A escravidão era tolerada no mundo inteiro naquela época. E ele então dá uma recomendação para os servos que tinham se convertido. Então ele diz: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como se fosse a Cristo, não servindo apenas à vista, como para agradar os homens ou para se livrar do chicote, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, que é servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer isto, ou se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E a seguir ele passa a recomendar algo para os senhores que eram cristãos e que tinham servos também, porque isso era tolerado. Aliás, é uma coisa muito interessante. No decorrer da história, muitos cristãos compraram escravos, servos, com a boa intenção. E, de certa forma, até hoje isso acontece. Eu me lembro de um projeto da Lagoinha, em que pessoas fazem ofertas aqui no Brasil e lá na Índia eles iam comprar meninas escravas. Na Índia ainda existe isso, vendem meninas como escravas, escravas sexuais, escravas de qualquer jeito. E assim o projeto era levantar dinheiro no Brasil para lá na Índia eles comprarem meninas escravas, não para escravizá-las, mas para libertá-las e pregar o evangelho para elas. No decorrer da história, muitos senhores compravam escravos para dar uma vida digna para o escravo, para pregar o evangelho para o escravo. Era a maneira que eles tinham, e por causa disso, um senhor que é bom, que tem amor para com o escravo, já tem grande chance de que o escravo ouça a pregação que ele trouxer a respeito do evangelho. A recomendação, portanto, do apóstolo Paulo, que é assinada por Deus, tanto é que está na Bíblia, é para que os servos não se revoltem, não aceitem doutrina de rebeldia, de revolução, mas que se conformem com a situação e entreguem tudo a Deus, servindo de coração como para o Senhor e não como para homens. Isto é muito importante. Hoje, praticamente não há escravidão no mundo, é muito rara, mas o relacionamento trabalhista, isso vale também para ele. Que cada cristão, trabalhador, empregado, honre e valorize o seu patrão, o seu chefe no trabalho, servindo de todo o coração como a Deus e não como a homens. Isso é fundamental, esse testemunho de alguém que é cristão. Mas o patrão não merece, o chefe é corrupto. Não importa, você não está servindo a homens, você está servindo como ao Senhor. É isso que o Senhor quer dizer. Há recomendações para aqueles que são senhores, ou no caso que são hoje chefes ou patrões também, e o Senhor não aprova a escravidão, apenas era uma realidade naquela época e o evangelho não dependia de a pessoa ser liberta aqui na terra. O evangelho é dentro do coração da pessoa. Isso aconteceu com os escravos norte-americanos. Eu acho uma história muito bonita, porque os escravos norte-americanos receberam o evangelho e muitos se converteram. Eles desenvolveram aquela música Negro Espiritual, que é uma música muito linda, que sempre falava da esperança, quando eles passassem o Jordão, que fossem
estar com o Senhor, então eles estariam felizes. E nessas músicas eles manifestavam fé em Deus, confiança em Jesus e a esperança de um dia estarem com Jesus para sempre. O evangelho prosperou entre os negros escravos norte-americanos. Na própria história do pentecostalismo, no início, a maioria dos crentes pentecostais da Rua Azusa eram negros. E é uma história, então, muito interessante essa. No Brasil não houve, não sei porquê, essa correspondência. Praticamente o evangelho chegou muito depois e conviveu muito pouco com a escravidão no Brasil. Eu não conheço, não, a história de pregação do evangelho entre os negros escravos no Brasil. Mas nos Estados Unidos existe esse capítulo. Eles entenderam que aqui na terra eles iam continuar escravos, mas um dia eles estariam com Jesus para sempre. Essa mensagem, através da música Negro Espírito, tem abençoado muita gente também. Entenda isso, meu irmão, o evangelho liberta você por dentro, mesmo escravo por fora. Tem muita gente que é escrava pelo dinheiro, escrava de enfermidade, escrava de remédios. Mesmo que seja escravo por fora, você pode ser liberto por dentro. Então, trabalhe com amor como para o Senhor e nunca aceite a revolta como modo de vida. A revolta não é um modo de vida cristão.